Olá, sou Nayara Ramalho, eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí o privilégio de entrevistar uma grande profissional, uma grande amiga, que é a Shirley Bossoni. Shirley, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Tá? Eu que agradeço. Você é 10. Muito obrigada. Imagina. Shirley, nós vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira e tudo mais. Você quer iniciar aí fazendo algum agradecimento? Sim, claro. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao meu chefe que me liberou para estar aqui hoje, é o Thiago Carvalho, da Rede Dentes Clínicas Odontológicas, ao qual eu trabalho, e obrigado por ter me liberado hoje aí. Perfeito. Shirley, conta um pouquinho da sua carreira, tá? E minha curiosidade é assim, teve um momento da sua vida que você poderia escolher entre humanas, exatas e biológicas, Isso né? é verdade. Tá? E como é que foi essa escolha aí também? Tá? Olha, você é nascida em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, ali no Cambuci, no Hospital Cruz Azul. Que bacana! E eu sempre gostei de pessoas, né, Kendi? Desde criança, mesmo? Desde criança, assim. Sempre, eu sou muito falante, muito ouvinte também. E eu optei, primeiramente, para fazer a faculdade de comunicação social. Ok. Eu gostei muito de cursar na Universidade de São Judas. E depois eu fui para a área comercial, fazendo publicidade e propaganda, como segunda graduação. Certo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei como estagiária numa indústria farmacêutica. E eu galguei os espaços dentro da empresa. Sim. Comecei como estagiária, depois eu fui para propagandista júnior, depois pleno e depois sênior. Ok. E aí eu fiz aí mais ou menos uns 6 anos trabalhando na empresa. Bacana. Você gostou da área de saúde? Ah, eu sempre gostei. Eu gosto muito da área de saúde. Inclusive, a área de clínicas odontológicas, Perfeito. da Rede Dentes, onde eu trabalho hoje. Porque a comunicação tem que ser muito assertiva, né? Exatamente. E são termos técnicos difíceis, né, de você aprender e tal. E a minha mãe, ela é enfermeira. Ah, que bacana. Então, eu convivi bastante com esses termos, assim, dentro de casa, né? Mas eu sempre optei por as estudar. regulações governamentais a respeito e tudo mais, Exatamente. né? Os sufixos, os prefixos. Então, você tem que estudar um pouquinho para você também ter um pouco de conhecimento sobre a área, né? Inclusive, eu tenho estudado bastante sobre o ramo odontológico para eu aperfeiçoar cada vez mais os meus treinamentos, né? A minha gestão. Legal. Na área do departamento de Shirley, treinamento. você sempre acreditou que a parte de treinamento, o desenvolvimento das pessoas, sempre ajuda as pessoas a se profissionalizar melhor? Ah, sem dúvida. Eu acho que quanto mais você estiver capacitado dentro daquela função específica que você exerce, com alguém que te oriente de uma forma bem assertiva, o seu índice de produtividade cresce muito dentro da empresa, né? Então, quanto mais você estiver treinado, quanto mais você... É o treinamento contínuo, né? Dia a dia. Quanto mais você estiver treinado e capacitado, mais produtivo você vai estar dentro da empresa, né? Eu acho que os empresários estão bem... Hoje, as pessoas estão mais... pensando mais na área de treinamento, né? Estão abrindo mais portas, assim, para quem ministra os treinamentos. E você como professor, né, pode falar isso com total propriedade, né? Quanto mais você souber falar sobre tudo dentro do seu ramo de atividade, melhor você será um profissional, né? É uma coisa interessante que, assim, o ciclo do ser humano é engatinhar, andar e correr. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa quer estar lá na frente, mas sem ter passado pelas fases. Pelos processos, sem ter ralado, na verdade. Exatamente. E às vezes ele não vai tão bem assim. Exatamente. Então, algumas coisas realmente são necessárias para... Exatamente. Né, e muitas reciclagens também, né? Exatamente. Porque o ser humano aprende muito da repetição. Exatamente. É condicionamento, né? O aprendizado, ele é por condicionamento, repetição e tal. Tanto a parte física também, né? A academia né? também. Não adianta pessoas entrar na academia, achar que já está assim com pleno desenvolvimento para fazer tudo, né? Exatamente. O corpo, né, precisa de algumas mensagens, né, para que os músculos comecem a se aquecer e se exercitar, entendeu? Então, é tudo e o cérebro também. E o cérebro também, exatamente.
Muito bacana. É. Ô Shirley, nessa tua trajetória toda aí e tal, Uhum. tem algumas coisas que te marcaram um pouco aí, assim? Alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, na verdade, eu não sabia que eu sabia da didática e da oratória. Foi um CEO que me descobriu, eu era representante dessa indústria farmacêutica, depois ele me viu falando sobre os produtos, enfim, e tal. Ele falou assim, olha, eu acredito que você é da área de aprendizado, você é da área de desenvolvimento, da área de treinamento, com certeza você vai ir para essa área. E eu não tinha me atentado para isso, né? Foi meio que por acaso. Então, aí eu fui estudando, eu fui me especializando e hoje eu trabalho na área executiva dessa empresa, da Rede Dentes, clínicas odontológicas, Perfeito. na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Tá. Eu fiz pedagogia como licenciatura, depois da minha segunda graduação eu fiz outra graduação em pedagogia, sou professora licenciada e fiz a minha pós-graduação também em docência no ensino superior. Ok. Então, você também tem que se especializar. É igual você falou, o aprendizado e a descoberta de um profissional não é da noite para o dia. A gente tem que desenvolver isso dentro da gente e ter uma ajudinha de algumas pessoas que enxerguem isso na gente, né? No meu caso, foi isso que aconteceu. Eu não sabia que eu tinha a oratória e a didática ao meu favor, né? Okay. Então, alguém me enxergou dessa forma e me indicou para que eu fosse para essa área. Foi muito interessante a minha carreira. A gente eu me recordei de um fato que, assim, uma vez eu fui fazer consultoria numa empresa, e era uma empresa familiar. Uhum. E você via que algumas pessoas que eram donas e que realmente comandavam a empresa, eles tinham um determinado nível de arrogância. E empresas familiares têm esses problemas. E eu cheguei a falar claramente nas reuniões, olha, eu vou fazer um estudo de clima organizacional, porque o que acontece hoje é assim, vocês não ralaram para chegar aí, vocês herdaram. Então, vocês não foram moldados e forjados para essa função. Exatamente. Vocês precisam aprender uma série de coisas. Exatamente. E às vezes é necessário que aconteça isso mesmo. Exatamente. Tudo que é herdado não é valorizado, né? Então, eu levo essa frase comigo. Então, a gente tem que passar pelos processos, como você falou. Eu entrevisto muitos candidatos também para estágio, lá onde eu trabalho, que a gente trabalha com estagiários, com consultores, né? E com os gerentes das unidades, né? Eu trabalho numa franqueadora, nessa rede de clínicas odontológicas, uma franqueadora, e eu treino os franqueados, os estagiários e os gerentes das franquias. Okay. E eu percebo que a nova geração, eles entram hoje na empresa e eles querem ser promovidos praticamente entre as 8 da manhã, quer ser promovido às 6 horas da tarde. Eu explico isso muito nos meus treinamentos, que tudo tem um processo. E como a gente sempre fala, né, dos processos de aprendizado e tal. Então, você precisa passar pelo processo de estágio, justamente para você aprender sobre todos os departamentos da empresa, sobre como funciona o negócio da empresa e tal, para que você seja promovido, né? Lá existe o plano de carreira também, então a gente especifica bastante sobre isso, a gente fala muito sobre isso. E eles ficam animados, sabe? Mas a gente tem que posicionar nos treinamentos até os consultores e os gerentes também, que chegam com aquela vontade de ser promovido logo, de ir para uma outra unidade e tal, mas através do treinamento e desenvolvimento, que é extremamente importante em todas as empresas, isso faz parte do processo, né? Ok. Muitas vezes eu me deparei com uma ocasião em que tanto o estagiário quanto supervisor, coordenador ou gerentes que vieram de outras áreas assim e tal, falaram assim, olha, eu sei tudo. Não, a gente nunca sabe tudo. Então eu falava, olha, assim, eu vou te dar um tema, correlato à sua área. Se você souber responder quem, como, quando, onde e por quê, aí você sabe mais ou menos. É o plano de ação, né? É o plano de ação, o plano de ação, exatamente. Mas faz as pessoas refletirem um pouco. Exatamente. E eu falo muito também sobre uma análise SWOT individual.
Sim. Não, que ele Que é uma faz dele ferramenta, mesmo, né? é uma ferramenta de gestão, análise SWOT, Autocrítica, isso. de gestão para a empresa em si, mas eu falo da análise SWOT individual, porque nós temos as nossas ameaças, nós temos as nossas oportunidades, nós temos as nossas fraquezas e a nossa fortaleza também. Então, a gente precisa identificar isso em nós mesmos, para que a gente possa, através das ameaças e dos pontos fracos ou os pontos a melhorar, para que a gente possa melhorar a cada dia como profissional, né? Sim. E identificar os nossos pontos fortes, chegar no limite máximo daquilo e, através das ameaças, nossos pontos fracos, melhorar como profissional, né? Sem E dúvida. tá sempre aprendendo e sempre buscando as informações e um ponto bem importante que eu quero falar com muita humildade, né? A gente nunca sabe tudo. Exatamente, Então, uma frase que o Cortella sempre fala, né? Para você ser um bom ensinante, você precisa ser um bom aprendente. Então, quanto mais aprendizado você ser um bom aprendente, você vai ser um bom ensinante, né? E um bom profissional também. Sim, porque na realidade, assim, nós somos eternos aprendizes. Exatamente. Não adianta a idade, não existe idade para essas coisas, né? Não existe cronologia, assim, para você aprender. Então, eu lembro quando eu estava fazendo minha pós, tinha um casal de senhores acima de 75 anos fazendo pós comigo. Então, e com Tinham o mesmo pessoas de outras entusiasmo, né? gerações com o mesmo entusiasmo e Exato. eles eram ótimos alunos, assim. Você Eu fiquei fazia impressionada. perguntas, participava? Sim, demais, assim. Interessante. Kendi, eu acho muito interessante também a gente trabalhar na área de gestão de treinamento, a gente está falando muito sobre isso, né? E você é professor. Trabalhar muito com as gerações. Isso, perfeito. O tema do meu TCC, eu falei muito sobre isso, da minha monografia, sobre as gerações, né? Então, até nos próprios treinamentos eu falo sobre a geração tradicional, eu falo sobre a geração baby boomer, que é o pós-guerra. É o meu caso. É o teu caso. Dos meus pais, né? Eu falo sobre a geração X, que é uma geração que passou por várias transições, é uma geração muito sofrida, que saiu do regime político da ditadura e veio para o sistema político democrático. Perfeito. Né? Depois eu falo muito sobre a geração Y, sobre a Z, e agora acho que não engano a Millennium, né? E depois eu também falo um pouquinho sobre a Alpha, que é a nova geração, que eles saíram diretamente de dentro da tecnologia. Então, a minha geração X é a geração mais sofrida, porque passou por muitos processos de mudança. Nós não tínhamos tanto preparo, tanto conhecimento como a geração Y, né? Que já nasceu dentro da tecnologia, né? É verdade. Então, a geração X foi uma geração muito sofrida. E isso cabe em todos os anos de atividade dentro de uma empresa, você trabalhar com todas as gerações. E como CEO, como diretor de uma empresa, como gerente, né? Como cargo de liderança, a gente tem que ter essa visão, assim, de cada um tem que ter o teu tempo de aprendizado, porque somos de gerações diferentes. Exatamente. E aí fica mais fácil, você identificando as gerações dentro do teu grupo de trabalho, você direciona as pessoas e os cargos também para que isso facilite o índice de produtividade. É muito curioso isso. E é bacana quando você tem uma equipe mesclada, mista. Isso, mista. Exatamente, Que um aproveita o conhecimento do outro. Isso. E um segura um pouquinho o outro na onda ansiedade. do outro, que a geração Y e a Millennium, eles têm uma ansiedade muito forte, né? Sim. Eles são muito rápidos, eles são muito ansiosos e tal. E acho que às vezes ultrapassa um pouco os processos. Né? Então, existe processo para que as coisas aconteçam. Às vezes tem todas as gerações. No que está escrevendo, às vezes tem um pouco de agressividade que não pode. Não pode, É muito interessante. Preparado, né? Bacana. Você me fez lembrar também, as pessoas que acham que sabem tudo, né? Tem uma frase muito interessante que fala assim: quando a gente acha que sabe todas as respostas da vida, vem alguém e muda as perguntas. Exatamente. É bem interessante. É só você mudar o questionamento, que aí você muda tudo, né? Perfeito. É muito interessante. Shirley, seus pontos assim, mais fortes que você achou que desenvolveu até agora, qual que é? De comunicação, de assertividade, como que você... Eu acho que eu me desenvolvi bastante na área de comunicação, uma área que eu gosto muito, a oratória, a didática. Eu fiz alguns cursos na área, né?
e me ajudaram muito, né? Tanto a parte de fonética, quanto a parte de se expressar, né? Enfim, não se expressar muito com as mãos, então aquela coisa de você desenvolver a voz, né? O tom de voz e o aprendizado em Adequar si. para cada público também, o tipo de palestra também. Exatamente, você identificar naquele público as gerações também. Exato. Para que você possa ver as nuances, né, diante das pessoas, né, de como está o aprendizado, se eu estou conseguindo ser clara diante das pessoas, né? Para aquele público-alvo. Exatamente. Porque muitas vezes é assim, você tem uma palestra pronta, mas que não serve para todas as gerações. Por exemplo, se ela for muito técnica, ela vai cansar quem estiver assistindo. Então, ela tem que ser moldada para o tipo de público. Exatamente. Então, é importante para o palestrante ou para quem for ministrar um treinamento ou algo do tipo, conhecer o seu público previamente, né? E, se possível, entrevistar algumas pessoas até desse público para você ter uma base, alguns cases até de lembranças da sua trajetória profissional para a palestra ficar mais interessante, assim, né? Ficar mais interativa com quem estiver assistindo, né? Exato. Porque uma coisa é você passar todo o seu conhecimento, todas as suas informações, porque informação é diferente de conhecimento. Sim. Né? Primeiro você retém a informação, aí você decodifica ela, põe em prática, aí você transforma ela em conhecimento, né? Então, é importante você entender o teu público, né? Entrevistar ele antes ou algumas pessoas desse público para que você possa ser claro o suficiente e a tua mensagem como emissor chegar diretamente no receptor de uma forma clara, assim, única. Perfeito. Sheila, você falou uma coisa muito importante. Na minha geração, a gente buscava informação através dos jornais escritos. A sua baby boomer, né? Exato. Com os professores. Sim. Tá? Então, era um tanto quanto difícil, mas você tinha que buscar. E quem tinha conhecimento, ele valia mais. Tá? Só que tinha pouca informação. Hoje, né, na era da tecnologia, está assim. A informação é exponencial. Exatamente. Só que o conhecimento continua sendo linear. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. Exato. Né? E tem muita gente que fala, eu pego na internet. Só que pega muitas vezes fake news. Exatamente. Pega informações escritas por pessoas que só expressaram uma opinião lá dentro. Então, eu sempre falo, busca a fonte. Exatamente. Às vezes as pessoas têm aquela opinião, vê aquela entrevista ou aquela notícia, né, aquela imagem, e já decodifica transformando numa outra opinião. Quer dizer, nem foi a fundo, não pegou uma fonte, não tornou aquilo um conhecimento específico para que você dê a sua opinião assertiva, né? Então, por isso que muita gente se prejudica, né? Eu costumo falar também que a comunicação é o grande mal da humanidade, né? Porque, apesar, com o advento da tecnologia, com o advento das redes sociais, de tudo que anda acontecendo no mundo, as pessoas, o ser humano ainda não está sabendo se comunicar da forma correta. Sim, exato. Porque o ser humano, quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele chora para ele se comunicar. Exatamente. Então, nós somos seres humanos, nós somos nacionais, somos bípedes, e a gente detém a inteligência sobre os outros animais. Então, a gente tem que saber se comunicar, né? Tem que ser claro na comunicação. O emissor tem que ser claro, né? A falar com o receptor. E quando vê uma imagem na internet, chega muita coisa deturpada, né? A gente só tem informação, a gente não tem conhecimento daquilo. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Com as pessoas, contas de ofensas, enfim. Perfeito. É uma série de coisas que está acontecendo aí com a política, né? Com os jornais e as grandes polêmicas aí da televisão, né? Exato. Poxa, eu fico muito feliz que você esteja, assim, na área de saúde, porque com a longevidade e com sei lá, quantidade de pessoas aí, basicamente 230 milhões de habitantes que se estima que nós temos aqui no Brasil, mas tem muita gente ainda que não sabe escovar os dentes direito, não sabe uma saúde bucal. Tem muita gente que não visita dentistas periodicamente, não usa ou pastas ou escovas. O creme dental, né? O creme dental corretamente. Tal. Então, eu fico feliz de ter uma profissional do seu nível aí, Muito nesse obrigada. meio aí.
Muito obrigada. Eu agradeço ao Thiago Carvalho, que me deu essa oportunidade de estar trabalhando na empresa dele, né? Ele como presidente da empresa, tem me liberado hoje. Para a gente falar um pouquinho aí sobre saúde bucal também. Perfeito. Porque a gente tem um índice alto de pessoas que não cuidam da saúde bucal, né? Então, Principalmente se a gente for na classe D, E e F lá, exatamente. a coisa é muito, ou bem interior do Nordeste, interior do Centro-Oeste, até interior a periferia de São Paulo, a gente nota isso também, Os né? públicos C, D e E é um público bem atingível, né? Para o índice de péssima em saúde bucal, né? Da falta de preocupação. E isso gera outras doenças. Muitas vezes eles não Exatamente. sabem, mas gera outros tipos de doenças. É pela boca que entram a maioria das doenças, das bactérias, né? Que prejudicam o corpo humano, né? Então, Exato. a grande preocupação é essa, né? Por isso que a gente sempre diz no nosso manifesto que o nosso paciente é único, né? Sim. Então, a gente trabalha transformando vidas lá. Né? Então. E cada pessoa que entra, a gente trata com excelência no atendimento também, para que essa pessoa possa voltar, que a gente fidelize ela e, mais ainda, que possa transformar a vida dela através da saúde bucal, né? E melhora o astral também. Melhora o astral, né? As pessoas... Tem casos lá de pessoas que chegam até casar, de ter de relacionamento, que antes elas não tinham, porque não tinham uma boa formação dentária, né? Não cuidavam direito da boca, por N fatores, né? Tá. E passam a se cuidar mais, a autoestima se eleva, consegue arrumar um emprego, consegue até ter um relacionamento legal. Bacana. Então, para nós lá, o paciente realmente é único. Não, e é bacana porque as pessoas aprendendo a frequentar um ambiente desse, elas aprendem, por exemplo, uma coisa simples que é lavar as mãos antes das refeições. Exatamente. E que muitas vezes não foi ensinado para ela pelos pais, pelos avós, e que elas continuam não fazendo essa coisa simples que poderia prevenir uma série de doenças. Exatamente, exatamente. É simples fácil de lavar as mãos, né? Já impede de você adquirir várias doenças, né? Tá. E após as refeições também, escovar os dentes. Exatamente. Assim exatamente. que acordar, depois tomar café, depois que almoçar, depois fazer um lanche da tarde, depois que jantar. Então, sempre procurar fazer a sua higienização bucal e passar o fio dental direitinho. Então, os dentistas lá, que são dentistas incríveis, onde a gente trabalha lá, eles indicam pra gente, faz o exercício, né? De passar o fio dental corretamente, escovar o dente bonitinho e tal. Então, é bem interessante trabalhar na área da saúde. Estou aprendendo a cada dia, assim. Bacana. É muito Não, e interessante. aí, por exemplo, você passa em casa para os filhos que viram multiplicadores para outras pessoas também. Isso é muito Exatamente. interessante. Eu tenho um jatinho de flúor, Certo. né? Porque a gente faz algumas palestras nas escolas, algumas parcerias que a gente faz nas escolas, e os professores adoram, os pais adoram também, porque a gente faz uma avaliação gratuita e depois a gente passa o jatinho de flúor para os alunos, né? Entendi. Então, assim, é uma indicação muito boa, os pais gostam, né? Desde pequenininho que você cria o hábito, né? Exato. De você saber escovar os dentes corretamente. Tem até um livro que chama O Poder do Hábito. Você já leu esse Sim, livro? já. Interessante. De capa amarela. Isso, exato. Ele é maravilhoso, esse livro. Ele ensina você a ter bons hábitos e alguns hábitos você deixar para lá. Também, né? E depois você lê, parece que é óbvio, né? É óbvio, Eu costumo falar que o óbvio também precisa ser dito. Precisa ser dito, exatamente. Tem até um livro também que a gente fala disso. Exato. Tá bom. Ô, Shirley, nós estamos aí nos instantes finais. Eu espero que você volte outras vezes, porque você tem, assim, um conhecimento muito rico e eu realmente adoro falar com você. Tá? Obrigada, Kendi. Quero te agradecer, primeiro, você ter lembrado de mim. Não, sempre. Então, sempre, muito obrigada, como professor, obrigado, como viu? profissional, tá? Bacana. Muito obrigada. Viu? E você quer deixar seus contatos? Pode deixar o site da clínica também, fica à vontade. Tá? Vou deixar assim. Bom, o site da clínica é Rede Dentes Clínicas Odontológicas. Lá o paciente é único, então cuidem-se da sua saúde, cuidem da sua saúde bucal, tá bom? Meu telefone pessoal é o 999305600, pode entrar em contato. Prefixo 11. Prefixo 11. Perfeito. Tá bom. Shirley, muito obrigado, viu? Ok, obrigada. Tá bom. Um abraço. Internautas, com os agradecimentos
essa grande profissional e grande amiga, Shirley Bolsoni, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.